Homem de Deus, mulher de Deus não tem que ter medo de nada, tem que seguir junto com Cristo. Nós não somos valentões, valentão é quem está no mundo, mas também nós não somos covardes não. A palavra de Deus fala, minha alma não tem prazer naquele que recua. Não recua do que Deus te colocou para fazer, segue conforme Cristo te orientou. Não recua, não recua. Cristo não te colocou para recuar, segue avante, rumo à perfeição. E não abaixa a tua espada também não. Glórias a Deus. Por que diremos, pois, essas coisas? A pergunta de Paulo. Por que nós vamos dizer essas coisas? Ele sabe o que ele está dizendo? Eu estou encontrando obstáculo toda hora. São judeus, são os irmãos falsos, são os judaizantes. Até com ladrão nas minhas travessias eu preocupo. É naufrágio, é só problema. Mas o que eu vou dizer sobre essas coisas? Eu tenho uma coisa a dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que eu tenho a dizer. E você, o que você tem a dizer? Hein? O que você tem de ver dos seus obstáculos? São maiores do que o Senhor teu Deus? Ora, diga o que disse Paulo. Ora, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus estiver do nosso lado, ninguém nos vence. Se Ele nos abandonar, nós podemos ter o maior exército do planeta que nós seremos derrotados. Aliás, para nos derrotar não precisa de exército. Basta um pequeno vírus, uma bactéria invisível. O príncipe, a atriz, o cientista, ele se curva diante de uma bactéria e não se levanta mais. Se curva diante de um coágulo no cérebro e não sabe mais articular palavras. Mas aquele que é de Deus, ele dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida e da glória de Deus sai de lá sem chamuscar a roupa. Porque a proteção do Altíssimo é eficaz, irmão. Ninguém foge dele. Ele falou com o profeta um dia: aonde você vai esconder dos meus olhos? Se você se meter lá no meio das estrelas, eu te pego lá. Se você for para o fundo do mar, eu te acho lá. Até os, perdoa falar, mas até os espíritos caídos no fundo dos infernos, lá nos abismos, o olho de Deus vasculha um por um, sabe o nome deles, tudo que eles estão planejando. Nada escapa do olhar dele. Andando com ele, tudo vai dar certo. O importante é nós não perdermos essa visão de Paulo, olhar para frente e não para o momento. Nós temos que ter esse olhar mais alto. Lá na frente, é o que Jó falou: eu recebi tanto benefício de Deus, tantos favores, foram muitos. Agora ele tomou tudo de volta. Mas foi ele que deu, ele pode tomar, ele tem autoridade para tomar. É muito alto, né, irmãos? É alto demais isso aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele põe aqui, irmãos: tribulação, angústia. Ele estava passando angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por que então alguém se separa? Por quê? Paulo fala acerca de alguns que haviam separado. Eles amaram o presente século, me abandonaram, eu fiquei sozinho. Quantos abandonaram? Mas sabe por quê? Porque eles quiseram. Se você não quiser largar Cristo, tenha certeza, você não vai perder a sua jornada, não vai. Deus mexe em tudo que for necessário, mas Ele vai te ajudar. Nada pode impedir uma pessoa sincera que quer estar com Cristo de ser tomada da mão dele, porque se isso acontecer, você tem alguém mais forte do que ele. As pessoas caem, vão embora porque elas querem fazer isso. Elas são, como o senhor trouxe outro dia aqui, são as fragilidades, as brechas que vão se abrir, ela não fecha, deixa uma brecha aqui, outra aqui. Chega um dia que as brechas são tantas que os muros caem. Mas se não tiver brecha, ainda que a gente erre, porque nós erramos mesmo, tropeçamos demais, mas toda vez que um justo tropeça, ele se levanta.
Ele tropeça, quando ele está caído, ele fala: Senhor, eu não quero ficar caído, me ajuda. Eu falo: minha mão está aqui, me dá, vamos embora. Sempre será assim. Todas as vezes que você tropeçar e falar: Senhor, me dá a tua mão, aqui está a palavra: minha mão sempre estará estendida, pronta para te levantar. Mas tem que querer, tem que desejar. Essa é a proposta. Olhe para frente. Você não foi chamada nem chamada para frequentar a igreja, porque isso é o nosso dever. Mas você foi chamado para viver a glória. A estes glorificou. Sabe a pessoa, isso aí, que coisa mais linda? Aos que dantes conheceu, porque Deus conhece tudo. Muito antes de você nascer, Ele sabia a cor do seu cabelo, dos seus olhos, seu nome, quanto tempo você viver. Ou você acha que Ele tem alguma dúvida disso? Sabia tudo. Tudo estava escrito lá. Não, mas só que Ele não forjou você a reagir nem agir como Ele quer. Te deu o livre-arbítrio. É a coisa mais terrível que existe na criação inteligente, é o livre-arbítrio. Porque você pode se tornar um patife, você pode se tornar um santo. É sua escolha. Você pode se tornar uma mulher suja, ou uma mulher limpa, resplandecente como a luz do sol. Você escolhe. E se não fosse essa escolha, Deus teria feito aí em fantoches. Esse é o grande preço do livre-arbítrio, que já passou lá por cima essa escolha. E teve uma grande queda de anjo lá para cima, e Deus deixou eles caírem. E muitos estão indo embora, estão correndo para o mundo, e Deus não vai segurar. Só vai segurar se Ele falar: eu não quero ir, Senhor, minha força acabou. Aí a mão de Deus te pega. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, se você estiver atraído por mundo por fraqueza e não por vontade, a mão de Deus te pegará. E você não vai para o mundo. Glórias a Jesus. Você não vai para o mundo. Deus te pegará com a mão forte dele. A mão dele é essa palavra. Hoje onde você estiver, a mão dele te segura e te diz: você não vai para o mundo. Não vai. Eu sinto o Espírito de Deus. Alguém escuta essa palavra, guarda bem. O seu coração quer ficar do lado de Deus, você não vai para o mundo. Muitos vão, mas você não vai. É assim. A pessoa fala: eu não quero. O senhor fala: bom, eu queria que você ficasse do meu lado, mas eu não quero amor forçado. Eu não quero amor forjado. O meu amor por vocês, diz ele, pode alguém ter maior amor do que esse? Dar vida pelos seus amigos? Tem algum amor maior do que esse? Tem jeito de alguém calibrar um amor desse? E ainda Paulo fala: se a gente fosse bom, justo, até pode ser que por causa de um homem justo, outro homem justo possa dar a sua vida. Mas perdoa essa palavra, mas para um bando de caídos é o que nós éramos. A humanidade é isso. Perdoa, é pesado, mas é verdade. Nenhum ser humano nasce justo, irmãos. Nasce inocente, mas justo não. Agora, Ele te amou primeiro e não achou nada magnífico em você. O que está magnífico está nele. Agora, como Ele tem muita coisa magnífica e você está aceitando Ele, o que está magnífico nele vai passando para você. E daqui a pouco você vai conseguir enxergar o mundo que está fechado aos olhos da sua natureza humana pelo olhar do Espírito Santo que te foi dado. Com o passar do tempo você vai conseguir enxergar lá na frente a coisa que você não consegue enxergar hoje. Quantas vezes você já atravessou estradas estreitas, lugares escorregadios? Muitos caíram por onde você passou e você não caiu. Sabe por que seu coração tinha e tem sinceridade? O segredo do homem e da mulher de Deus é sinceridade com Deus. Paulo já foi, mas antes dele ir, ele ainda deu uma despedida bonita. Combati o bom combate, guardei a fé e venci minha carreira. Venci, porque nós temos que vencer. Nós não conquistamos salvação, nós bem sabemos isso, mas temos que vencer mantendo a fé em Jesus e as obras que a fé promove e requer. Cada um de nós tem que ter obras de quem crê em Jesus. Olhando à noite você vê a extensão da criação. Um dia faz declaração, ao outro dia, uma noite,
mostra sabedoria para outra noite. Tudo isso sem linguagens de salmo. Tudo está aí. Nós podemos ver isso com nossos olhos.